Olá, galera do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marcelo Lima e estou aqui para dar um conteúdo histórico para vocês. Mais uma vez, estaremos dando continuidade ao nosso conteúdo. Hoje iremos finalizar o segundo capítulo do nosso terceiro livro. E eu espero que vocês assistam a aula de hoje, porque eu estarei dando as informações essenciais para a atividade e também darei as informações sobre a nossa prova, sobre a nossa avaliação, que vocês terão que pegar, de antemão já estou adiantando, a prova quinta-feira agora, na escola, e vocês terão um prazo para responder até a próxima quinta-feira, né? No caso, vocês vão pegar a prova agora, nessa quinta-feira, e de quinta-feira agora a 8, vocês irão devolver as provas na escola. Então, de acordo com a nossa aula, de acordo aí como vai se desenrolando a nossa aula, eu vou dando as informações sobre os assuntos que irão cair na prova e eu espero que vocês assistam para não perder essas informações que são essenciais. O nosso conteúdo de hoje será exatamente a Segunda Guerra Fria, que vai do período do ano de 1979 a 1989. É um período, conhecido como o período que vai dar o fim à Guerra Fria. Então, fiquem até o final, eu espero que vocês gostem e vamos para a aula. Na década de 1970, é a década que os Estados Unidos vai conseguir, de fato, se consolidar como uma das grandes potências mundiais, do mundo, econômica, militar, política. Porque é nesse momento que os grupos conservadores vão chegar ao poder nos Estados Unidos. Então esses grupos vão dar início à retomada do poder norte-americano. Porque vocês lembram, não sei se eu citei, mas eu acho que, se eu não citei, vocês vão saber agora, nesse período da primeira fase da Guerra Fria, estávamos lá, a União Soviética em grande crescimento econômico e político, também militar, e os Estados Unidos tentando, ali também, lutando para ser também igual à União Soviética, a União Soviética lutando também para ser igual aos Estados Unidos. Eram os dois países que ficavam assim, um subia, o outro crescia. Mas nesse momento, o que é que vai acontecer, gente? Nesse momento da década de 60, 70, 80, é o período que vai acontecer várias revoluções, no terceiro mundo. E essas revoluções, elas partem de grupos ligados às ideologias socialistas. Então, os Estados Unidos estavam perdendo influência em áreas que para eles eram importantes, porque eram mercados consumidores e eram lugares também para expandir o seu território, seu império, porque os Estados Unidos é um grande império, isso ninguém pode negar. Então, vai ocorrer várias revoluções. O grupo conservador chega aos Estados Unidos, ao governo dos Estados Unidos, e eles vão tentar retomar o poder. Então, o que é que os Estados Unidos vai fazer nesse momento? Vai financiar grupos opositores ao grupo que está no poder em vários países no mundo. Isso vai acontecer na Nicarágua, no Afeganistão, em vários lugares do mundo. O livro colocou apenas 2 exemplos do que aconteceu, na Nicarágua, que é aqui no continente americano, e no Afeganistão, que é no continente asiático. Então vocês podem ver que são diversos, mas o livro colocou só 2. Então o que eu vou falar para vocês é sobre esses 2. Então é isso que vai acontecer. Os Estados Unidos, os conservadores vão começar a financiar de maneira econômica, esses grupos são opositores, e também vão financiar dando armas, carros militares, e também vão financiar a imprensa para ser contra os governos que estavam no poder. É isso que vai acontecer na Nicarágua. Os Estados Unidos vai financiar o grupo chamado de Contra. Esse grupo era contra os sandinistas. Os sandinistas era o grupo de esquerda que estava no poder. Esse grupo estava fazendo vários benefícios para a população e os Estados Unidos tinham medo dessa influência da Nicarágua espalhar-se para o resto da América. Então eles começam a financiar a imprensa, que na época era a televisão, a rádio e o jornal, começam a financiar esses veículos de comunicação e de informação. Vão começar a criar uma propaganda contra os sandinistas
E os grupos, né, o grupo contra, que foi financiado pelos Estados Unidos militarmente falando, começou a realizar vários e vários ataques terroristas. Vai ter vários conflitos e depois a população vai conseguir derrubar exatamente esse conservadorismo, né, essa extrema-direita na Nicarágua. Mas isso aí não está no nosso livro. O que está no livro é exatamente isso que aconteceu. Que os Estados Unidos financia a oposição, né, de forma na imprensa e também no exército, né, cria um exército contra a posição, né, não a oposição, né, contra a posição ao governo que está no poder, e vai acontecer exatamente esse episódio que é a guerra na Nicarágua, né, a guerra civil na Nicarágua. Então, no Afeganistão, o contexto é diferente, mas a época é basicamente a mesma, né? Década de 70 e 80. O que é que vai acontecer no Afeganistão? A Rússia, né, precisava de um mar para realizar mais comércio. Porque o seu mar, a maioria do mar que banha a Rússia, era mar gelado, que às vezes, em todo inverno congela o mar. Então não tem como fazer comércio naquela região. Então eles queriam um acesso pelo mar quente, né? Então a União Soviética entra no Afeganistão e isso vai incomodar os Estados Unidos. Então os Estados Unidos vai começar a financiar grupos, né, de radicais religiosos, né, que praticam a religião islã. Entendam uma coisa, quem pratica a religião islã não é terrorista. Esse é um preconceito que existe em relação a essa religião. Não é. Existem grupos radicais no Islã que foram financiados lá atrás. E é isso que o livro vem trazer para vocês. Os Estados Unidos começou a financiar esses religiosos radicais que também faziam oposição à União Soviética. Então, como eles faziam oposição à União Soviética, os Estados Unidos deu arma, né, deu carros de guerra, treinou esses soldados, né, que eram esses religiosos fanáticos. E esses religiosos fanáticos iniciaram uma guerra no Afeganistão contra a União Soviética. Obviamente que a União Soviética se retira do Afeganistão. Então a União Soviética se retira do Afeganistão. E o que é que vai acontecer? Qual é a grande contradição depois dessa guerra do Afeganistão? É que esses grupos que os Estados Unidos financiaram, treinaram, depois, um tempo depois, vai ser os grupos que conhecemos hoje em dia como os grupos terroristas. Desses grupos, né, desses primeiros grupos que foram formados para fazer oposição à União Soviética no Afeganistão, surgiram várias frações de grupos terroristas que vocês devem conhecer, né? O Estado Islâmico, eu não estou falando que o Estado Islâmico surgiu aqui nesse período, estou falando que dessas ramificações desses grupos terroristas surgem exatamente esses grupos que vocês devem conhecer hoje em dia, que fazem diversos ataques aí nos países europeus, nos países do continente asiático. Então vocês podem ver que o próprio Estados Unidos criou um monstro. Criou um monstro para fazer o quê? Para alimentar o seu ego, né? E até o Osama Bin Laden, né, que antes eram aliados dos Estados Unidos, vai comandar o ataque às Torres Gêmeas no próprio Estados Unidos. Os antigos aliados de ontem são os nossos inimigos de hoje. É exatamente essa frase que define a relação dos Estados Unidos com esses grupos terroristas. Eles criaram o seu próprio inimigo. Então, pessoal, na União Soviética, na década de 80, não havia mais esse crescimento fantástico que foi na década de 70, 60, 50, 40. Não havia mais. O país estava enfrentando uma crise econômica, uma crise política, e o Gorbachev, ele vai tentar fazer várias reformas políticas e econômicas, vai alimentar um pouco, né, essa questão dos blocos socialistas. Alguns países vão aderir a essa política. Outros países que também faziam parte do bloco não vão aderir, que é o caso da China. Porque o Gorbachev estava fazendo algumas modificações, né, no campo político e econômico que os líderes da China não concordavam. Porque, segundo os chineses, né, essas ideias eram um pouco capitalistas, né, iam contra aos princípios, né, do comunismo, né, do socialismo.
Então eles não aderem. O que vai acontecer na China? Lá na Praça da Paz Celestial, em 1989, um grupo de estudantes vai protestar contra o governo chinês, porque o governo chinês não aderiu às reformas políticas e econômicas do Gorbachev. Então depois, o que é que vai acontecer lá? O governo chinês vai oprimir esses estudantes, porque eles fizeram essas manifestações. Pelo menos é isso que está escrito no livro. Eu vou deixar alguns links na descrição, que vocês podem saber um pouco mais sobre esse episódio. Voltando, a China vai se contrariar às reformas da União Soviética, vai massacrar os manifestantes, vai punir os manifestantes e também não vai aderir a essas políticas. Então a China preferiu andar com suas próprias pernas e hoje é um dos países, dos países que mais crescem ao ano, 10% a taxa de crescimento econômico, E muita gente coloca esse atentado como algo negativo. De fato foi algo negativo, da China. Há uma grande polêmica sobre esse assunto. Pessoas falam que não aconteceu isso, pessoas falam que não foi bem assim. Enfim, vou deixar os links na descrição. Então essas reformas feitas por Gorbachev, ela de fato vai alegrar muitos dos blocos socialistas, mas não vai ter um grande êxito. Em 1986 vai acontecer o desastre lá em Chernobyl, acho que vocês já ouviram falar, A usina nuclear vai ter um acidente, várias pessoas vão morrer, isso aí vai enfraquecer a União Soviética. Também em 1989 vai ter a queda do muro de Berlim. Também acho que vocês já ouviram falar que Berlim foi dividida na Alemanha Oriental e na Alemanha Ocidental. Esse muro vai ser derrubado e também isso vai enfraquecer ainda mais a União Soviética. E em 1991 a União Soviética se desfaz. E os países que faziam parte dessa grande nação vão se tornar independentes, vão surgir várias nações. A União Soviética, que fazia parte da Rússia, hoje é a Rússia, e temos outros países que estão aí no mapa, vocês podem ver que se tornaram, Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar as informações da nossa prova aí na descrição do WhatsApp. Preste atenção, qualquer dúvida, falem comigo. Vocês vão responder a parada obrigatória da página 23 e 24. Questão 7, 8, 9, 9. Sétima questão, oitava questão, nona questão. Vocês vão responder, tá certo? E mandar a resposta para mim. Qualquer dúvida, entre em contato. As informações sobre a avaliação estão aí no WhatsApp. Um abraço e tenha uma ótima semana.